esses processos que nós iniciamos aqui também podem trazer indicativos para o processo formativo da secretaria que vai desempenhar com vocês. Então é uma via de mão dupla bem forte. A autorização de uso de imagem vai ser aprovada pela comissão e eu vou mandar na semana que vem, porque eu acabei gravando o uso de imagem de fala, né? Acabei gravando as falas de vocês, a gente não vai usar isso, a gente mandou transcrever, vai analisar a sua fala, sem identificação de nome, mas essas imagens talvez a gente queira usar, isso a gente vai discutir no dia que eu trazer o texto, tá? Então nós vamos ver o que a gente faz. E também na semana que vem eu já encaminhei com as gurias um processo avaliativo, né? Bem forte, assim, bom, o que ficou disso, o que podemos pensar a partir daqui. Agora eu gostaria de ouvir vocês sobre o que vocês conseguiram perceber, que percepções vocês conseguiram construir, ainda que minimamente, para esse momento de onde vocês ocuparam o lugar de pesquisadores, né? Eu estava assim em cada grupo dizendo, vocês estão pesquisando sobre este tema. Então, vamos olhar com olhos de quem está querendo entender ele. Em 1 hora. É um desafio, hein? 50 minutos. 50 minutos, menos que 1 hora ainda. É só um início de conversa. Não são conclusões, até porque hoje a gente chega a determinadas conclusões, amanhã a gente já reformula tudo e já tem outras, né? Vamos lá? Quem gostaria de começar? E a gente vai conversando junto daí, tá? Acho que é interessante a gente poder estar falando, ouvindo, assim, mais pessoas do que só o representante do grupo que vai falar, que vocês possam estar trazendo os verbetes que vocês leram. Deixa eu mostrar para vocês aqui de onde foi que eu tirei esses verbetes, que é uma dica. Orientador, né, Tati? Então, o Dicionário Paulo Freire é uma produção organizada por 3 professores que circularam, 2 já não estão, acho que do Redinha ainda está no Redinha não está mais no Unicinos, nem o professor Jaime, que agora está na URGS, mas o professor Danilo ainda é professor da Unicinos, é meu orientador e orientador da Tati. Então, organizaram essa obra, que são verbetes da produção teórica de Paulo Freire. Então, são diferentes autores que foram convidados a construir uma reflexão a partir da obra de Paulo Freire. Então, é bem legal, assim, porque às vezes a gente está, né, pensando sobre alguma coisa e não está conseguindo, não vai ter tempo para ler tudo aquilo que ele produziu. Vai ali no verbete, já tem uma ideia, já tem uma dica. Acho que é uma leitura bem bacana de termos à mão, assim, para ir construindo as nossas reflexões. Porque é bem simples, vocês viram que também são trechos, né, recortes, assim, bem pontuais da obra de Paulo Freire, que, pelo menos a partir daquilo que eu acredito, é a nossa base para pensar a prática do educador social na atualidade. Nunca conheci um autor tão atual como Paulo Freire. Então, escreveu na década de 60, a gente vai lá, lê o que ele escreveu e ainda percebe que tem muita coisa que corresponde aos dias atuais, que nos ajuda a pensar os dias atuais. Bom, falei demais, como sempre, quero ouvir vocês. Quem quer começar? Lembrando que não tem certo e errado, lembrando que não tem avaliação, e a gente está aqui para construir junto. É, né? Vai lá, gente, fala. Obrigada. É. Acho que falar, gente, do que vocês encontraram. Olha, nosso tema é tal. A maior parte das respostas diz isso e as outras dizem isso. Nós dividimos ali as respostas por pensamentos, assim, que se interligam. E a maioria delas fala do conhecimento da realidade dos educantes. Qual é o tema? Percepção da realidade. O quanto é importante
importante a gente conhecer a realidade que eles estão para poder propor as nossas atividades, né, com a intenção de tentar, não sei, buscando melhorias e tal. Também tem falas sobre tentar entender um pouco aquele educando, a percepção de como ele é, aonde que ele vive, o que ele faz, um pouquinho da realidade dele, assim, não só territorial, mas da vida dele, assim. Outro grupo, assim, de falas que apareceu sobre como a gente vê essas pessoas com que a gente trabalha, que eles já têm uma percepção de que eles vêm buscar alguma coisa, que eles têm essa coisa de ir atrás de alguma coisa, buscar uma resposta, sabe? Vem que tá precisando, tem um problema, de ir atrás de respostas, assim, tá? Uma mudança. E o terceiro grupo seria, a partir desses problemas que existem, tentar uma mudança, mas a gente sabe que é muito difícil, é complicado, é triste, é verdade, e que sempre há um limitador. Vai ter alguma coisa que a gente vai tentar, vai propor uma mudança, um modo para mudar aquilo que está acontecendo, mas vai ter algum empecilho no caminho. Foi mais ou menos isso. E esse terceiro grupo, basicamente, a gente entendeu, tem muito sentimento do educador que ele vê ali. É difícil, é triste, é desafiador, então é mais uma coisa do educador, a percepção dele, os sentimentos dele, mais subjetivo dele, quanto à realidade. Deixa eu só me meter. Essa parte é do nosso grupo, era o grupo que estava reunido aqui, então a gente respondeu as perguntas, mas em função dessa semana que foi bem conturbada e algumas modificações que tiveram, o grupo respondeu baseado no que estava sentindo no momento. Então, por isso eu acho que foi tão diferente dos demais. Eu acho que foram as nossas, eu não tenho certeza. Mas tu disse pelo triste, doído, foram exatamente os mesmos termos que nós usamos aqui. Eu acho que pode ser nosso. Teve mais esse lado dos sentimentos, mais o lado do conhecer a realidade mesmo, para trabalhar em cima disso. E mais a realidade dos educandos realmente, ou das pessoas com quem a gente trabalha, em buscar alguma coisa, uma mudança. Alguma consideração de reflexão que o grupo fez sobre as falas? É que na realidade a gente não conseguiu analisar direitinho, a gente trabalhou mais na divisão, qual a gente pensamento desse inglês, o que a gente pode tentar juntar, faz uma certa... Um completa o outro, né? Tem que se completa. Então, basicamente isso que a gente pensou. Vocês conseguiram identificar 3 grupos. 3 grupos, assim. Um que tenta olhar para a realidade do educando, faz esse exercício, assim, de reconhecer a realidade do educando e visualizar e conhecer a realidade do educando, para lá. Né? Um outro trouxe uma questão não só dessa observação, mas uma questão subjetiva também, assim, né? Os sentimentos que despertam na observação desta realidade. Né? Nenhuma das falas trouxe a questão de junção, de tipo, a realidade onde eu estou, né? Como a minha realidade. Se eu estou nesse contexto, não, um olhar meio de observador, né? De fora para dentro, para conseguir construir alguma coisa. Acho que... E a questão era justamente essa. Era qual é a concepção de realidade do educador, a minha concepção de realidade. Sim. Mas aqui tem uma pista importante para a concepção de realidade que a gente está construindo. Que ficou, eu até comentei no grupo, eles e nós. Eles têm uma realidade, nós temos outra realidade. Aqui, para mim, está muito clara a concepção de realidade do grupo. Quando o grupo consegue enxergar, desde o seu compromisso também, né, de educador social, de olhar uma realidade, mas como se não fizesse parte da realidade. Aqui tem uma concepção que a gente não vai conseguir aprofundar, mas aqui tem uma concepção de realidade. Não é fácil de construir. Mas a gente tem que se colocar a pensar sobre isso. A gente precisaria mais tempo, né? Para A reflexão. intenção não é construir um mito, né, de que a realidade seja única. Né? A
Acho que não é esse o objetivo. Não há. A gente até discutiu, não há uma realidade. Mas é de se colocar, não há uma realidade, mas de se colocar, como o Thiago mesmo falou, mas de se colocar na dinâmica, nessa dinâmica. Nessa de participação, né? De olhar e perceber. Eu até usei um exemplo e aí agora eu vou agregar um outro que contradiz. Quando, por exemplo, eu digo, no Brasil, os direitos são iguais para todos. Homens e mulheres têm direitos iguais. Ou quando eu digo, o Brasil é um país de diferentes, onde se doam os direitos. Onde os direitos são doados. São duas concepções de realidade completamente diferentes. Sim. Onde eu enxergo que não há mais diferença, tá aí, tá dado, todo mundo tem direitos iguais, homens e mulheres podem votar, homens e mulheres têm acesso à escolarização, homens e mulheres têm acesso ao trabalho, mas não faz uma reflexão por trás do que está socialmente colocado como realidade. É o ponto de vista que a pessoa usa para fazer essa colocação, né? Para fazer essa percepção da realidade, que vai interferir. A questão não é o que eu penso assim, a realidade e acabar abstraindo isso que é concreto, que é vivência. São os espaços de grupo, são os locais onde estão os CRAs, essa é a nossa realidade. É o chão que a gente está, essa aqui é a nossa realidade, é onde a gente está agora, ela não é no campo da ideia. O campo da ideia é a forma como eu vou pensar, é a forma que eu tenho para sistematizar e pensar sobre ela. Isso eu vou trazer para o campo da ideia e vou pegar a ideologia e tal, e crença, isso vai somar. Mas a gente está falando de uma coisa concreta, né? Então, a gente não vai sentir da mesma forma, e não é essa a intenção, e vai entender que aqui está posta uma dinâmica para esse acontecimento. A questão é estudar o porquê disso, né? Trazer isso para a crítica, o porquê desse movimento. Isso em N espaços, e isso aqui a gente pode trazer para o campo aqui de nós, educadores. A gente está vivenciando uma realidade onde tem duas pessoas que estão fazendo cursos em outros espaços que vêm trabalhar com a gente. Né? Estão observando a nossa realidade. Agora, quando a questão é, se vocês quando falam nos trabalhos de vocês, falam da realidade, desta realidade, ou se implicam nela. Mas na verdade, não estou falando nos micros. Né? Tentando puxar aqui, quando peço assim para vocês pensarem sobre qual é a percepção de realidade, é um pouco mais amplo, no sentido mais geral, como os dois exemplos que eu trouxe aqui, né? No sentido mais geral das coisas, de como é que estão se dando as relações hoje, né? Das diferentes realidades. Bom, o Brasil é um país que se coloca num lugar, num ranking de terceiro, quarto ou quinto, né? Não é, tem terceiro ainda, de país aí desenvolvido. Segunda, se eu tenho uma percepção de realidade que acredito, que não consegue enxergar por trás desses dados, eu vou achar que, bom, somos um país rico e vivemos muito bem, obrigada. Não há crise nesse país. É um pouco mais amplo do que o micro, sabe, Thiago? Sim. Eu concordo contigo completamente. Mas poder perceber um pouco, e eu queria ouvir um pouco mais essa expressão de percepção de como é que se dão as relações. Dessa percepção mais apurada, porque a gente acaba, e aí para nós educadores, fixar no micro, a gente vai dizer que aqui cada região tem uma realidade, tem. Só que eu vou trabalhar focando só naquilo ali, eu não vou conseguir estabelecer relações para além da minha prática local. Eu preciso estabelecer as relações mais amplas, é um pouco nesse sentido. Mas aí, claro... Tu reconhece, especifica para empoderar, então, né? Tu traz primeiro o que tem de mais próximo, né? E depois tu aproxima, tu amplia a questão. O meu medo é que tu chegue com o amplo e acabe nem entendendo esse processo no micro. Com certeza, no macro ele é importante. Mas se a gente não... Isso está posto aqui nas falas, sabe? Da questão de esta realidade e eu estou olhando para eles. Então, se a gente não conseguir se compreender dentro dessas micro-relações, quanto mais das macro, entende? Nesse sentido que eu trago a importância disso. Mas aí quando a gente pega um grupo, que é um exemplo forte aqui, de várias pessoas que não vêm do campo da educação, a maioria vem de uma percepção de realidade macro, não vem de uma percepção de realidade micro. E aí era um pouco nesse sentido, assim, de poder ver, bom, a gente está falando de que lugar? Do lugar da elite ou do lugar do povo?
A gente não tem tempo para trabalhar isso, a gente vai pular para outro grupo. Merecia uns dois encontros, pelo menos, né? Para que se pudesse fazer uma análise um pouquinho mais ampla, para que a gente possa pensar. E aí a Patrícia antes falava assim para mim, bom, que implicação tem eu me assumi educador social, trabalhando lá na comunidade, defendendo aquela comunidade e consumindo, né? Consumindo aquilo que é fruto da exploração da mão de obra do trabalhador, que é fruto até de uma certa escravidão. Quando a gente usa produtos da China, e a gente não consegue fugir disso, né? Uma amiga disse para mim esses dias, eu não compro brinquedos para o meu neto da China. Bom, então o filho não brinca mais, né? O neto não brinca mais, tudo é da China. Os brinquedos mais caros vêm da China, mas é poder pensar um pouquinho antes disso. Então, essa concepção ela tem implicação direta lá na minha prática. Quando eu só uso... Bom, enfim, não vou adiante porque a gente não vai ter tempo para isso. Eu não quero nem entrar nessa discussão porque eu podia falar sobre hora sobre isso. Também. Mas assim, não é também, né, fazer uma coisa muito louca, mas é poder pensar sobre essas questões. Não tem nada a ver com radicalismo. Não apareceram na fala de vocês, né? Que é uma certa crítica, que é poder, pensar... o ano passado, ano retrasado, o que mais se falava era que a população pobre diminuiu no país. Deixa os outros falando. Tá, eu sei. No entanto, não é isso que a gente percebe, né? Sim, eu vou dar um chute aqui. Tá, vai, grupos, vai. Tem que ter alguém pra... Pelo amor de Deus. Tem uma questão também da pergunta também. Da pergunta. Eu até entendi o grupo. Também, quando eu vi a pergunta, eu entendi que era mais para um lado micro. A minha relação como educador. Eu, profissional educador, em relação ao território. Mas eu falei ali em cima antes, a minha percepção. Mas aí eu falei de educador social, é verdade. Eu respondi nessa perspectiva. É verdade, eu direcionei. Não tinha me dado conta disso. Questão, né? Tá certo. Gravíssimo. Tá certo. Isso aí, gente. Vamos lá. Vamos para outro grupo, então. Tá, então vamos ler a 3 aqui. Que a 1 a gente pulou, né? Até a 1. Isso, a 1 acabou ficando fora. A nossa era processo de desenvolvimento de autonomia do educando. A gente leu os verbetes, pegamos todas as respostas dos colegas e a gente não viu, assim, a gente não constatou que há uma divergência muito forte entre as respostas. Na realidade, elas têm uma sequência. Alguns interpretaram aquilo no início do processo, o que tu precisa para estabelecer o processo de desenvolvimento de autonomia deles. Outros, o percurso que tu tá fazendo, e outros deram já os indicadores. Então, a gente meio que formulou uma resposta. Eu vou ler porque eu tô com problema de amnésia, tô esquecendo tudo. Tá? Nós colocamos o seguinte: percebemos que para haver um processo de autonomia faz-se necessário, primeiramente, conhecer a realidade e cultura do educando, estabelecer vínculos afetivos e relações de confiança entre educador e educando, então essa seria a primeira parte, a introdução, né, para que a gente pudesse dar início a esse processo. Depois, trata-se de um processo gradativo, permanente e transformador. A gente ficou em dúvida se ele era lento ou se ele era gradativo, mas a gente optou por gradativo, embora na maioria das vezes ele seja bem lento. A gente também ficou em dúvida se a gente colocava transformador ou instável. Aí eu acho que o instável remete a gente a coisas ruins. E na realidade, em alguns aspectos ele é ruim, porque a gente vê um retrocesso. Às vezes tu acha que a pessoa engrenou, agora vai, e aí volta para trás. Então a gente botou que ele é permanente em função disso, né, também. Transformador, foi o que a gente acabou colocando. No qual o interesse para atingir a tão sonhada autonomia depende principalmente do educando. Não adianta só o educador querer que ele exerça, que ele tenha autonomia. Ele tem que querer, principalmente. Claro que no primeiro momento acaba a gente incentivando. Então não é tão autonomia. Eu acabei de dizer assim, bingo, aí ela vem dizer essa frase, ai. Nós, educadores, no caso, a gente pode visualizar esse desenvolvimento de inúmeras formas. Até, inclusive, as meninas relataram alguns casos, né? Aqui tá a folhinha delas,
que à medida que ele vai adquirindo mais conhecimento, mais autonomia, ele também vai questionando mais. Daí a gente ficou na dúvida se ele consegue analisar primeiro, né? Questionar ou compreender. Se tinha um passo a passo, primeiro estágio, segundo ou terceiro. Não. Daí a gente respondeu ou ele só questiona e não analisa, ou ele compreende e analisa e não questiona. Ele tem que compreender para ele questionar, ou ele pode questionar e depois compreender, analisar, né? E nós não chegamos ao consenso. Na verdade, a gente ficou um tempão até discutindo sobre isso, porque questionar precisa ter um mínimo de conhecimento daquela realidade. Porque ele vai questionar aquilo que ele conhece, ou mas por que é assim? Entendeu? Por que mudou? Entendeu? Esse, acho assim, que o principal, que a gente até comentou assim, o ápice seria no momento que ele consegue desenvolver essa capacidade de questionar, sabe? De descobrir assim, poxa, mas por que isso? Entendeu? Por que mudou? Por que é assim? Por que tem que ser assim? Que joia. Né? Então, tudo que a gente sempre sonha. É tudo que a gente sempre sonha, né? Na verdade, a gente falou assim, a gente ficou na dúvida sempre porque muitas vezes a pessoa, até o fato dele chegar, digamos assim, fulano, tu tem que ir em tal lugar, vai fazer tal coisa, etc. Mas por que eu tenho que ir? Por que não pode ser direto? Entendeu? Isso já é um primeiro passo, entendeu? Ele já quer descobrir por que a realidade tem que ser dessa maneira, né? Então, por isso a gente ficou assim, sem saber se ele necessariamente tem que entender, mas o mínimo... Isso são concepções diferentes, justamente por isso que ficou esse debate. Assim. Porque eu acho que o mínimo de conhecimento ele vai ter, porque é justamente o primeiro passo, né? É tu te compreender a tua realidade para começar a questionar ela. Por que tem que ser assim? Não sei isso. É a minha concepção, né? Acho que é mais ou menos por aí. Não tem um passo a passo. Mas é para se ir levar adiante. Acho que levando adiante essas considerações, essas divergências é que fazem a gente crescer, né? Na forma de refletir. Até acho que umas 2 respostas tiveram bastante a ver com aquele texto ser mais, com aquele texto que a gente leu aqui. Então a gente optou por fazer uma resposta formular, mas explicar que tem uma sequência, tem uma ordem que é seguida. Não posso ir lá dar encaminhamento sem ter primeiro um vínculo com ele, criar uma relação de confiança para depois desenvolver nele. Tu desordem nesse sentido. Nesse sentido. Tá. Então, por isso a gente formulou uma respostinha assim, que não conseguimos finalizar ela, por causa que somos vários e a gente não entrou num consenso. Os pensamentos, que bom que sejam diferentes, penso eu, né? Que a gente possa... que se todo mundo pensasse igual, não ia ter como a gente questionar nada, né? Isso é tudo padrão. Com certeza. Então, assim, o que a gente observou foi bastante isso, assim, que na verdade nenhuma resposta ela fugiu muito daquilo ali. Só que a maioria das pessoas, no fim, a gente acabou concordando que eles eram bem gradativos, assim, uns falaram de como eu consigo, pelo menos, iniciar esse processo de estimular, para que ele consiga compreender, de estimular ele, né, o educando, e a segunda etapa, assim, ser como acontece... Como eu faço esse estímulo, né? Como acontece isso, e depois, assim, como a gente consegue reconhecer que isso começou, né? Então, foi mais ou menos assim que a gente organizou o pensamento, né? Quando a gente conseguiu ver, assim. Nem tem muita coisa para comentar, mas bacana, pena que a gente não consegue ir mais adiante, né, para finalizar uma síntese, assim, mas acho que tá bem legal a discussão que o grupo fez, bem legal mesmo. Agora, uma coisa que eu gosto de trazer, essa coisa da autonomia, e a gente não tinha como colocar, vou falar bem pouquinho, tá? A gente não tinha como colocar outros termos que estão sempre no cotidiano dos nossos discursos, porque às vezes é muito fácil, até comentei com vocês, né? A gente constrói a prática do educador social muito no senso comum, no discurso do senso comum, e não aprofunda. Por isso esse exercício ele é tão importante, esse exercício de parar, de olhar as nossas falas, de olhar o que a gente está, de que maneira a gente está verbalizando o que a gente pensa. Porque autonomia, empoderamento está presente em todos os projetos político-pedagógicos de escola, a Tatiana está aí para confirmar. Está presente em todos os projetos que a gente conhece no campo do campo social, mas lá na prática mesmo,
a gente ocupa tempo. A gente educador, muitas vezes ocupa tempo. Por quê? Porque falta esse processo de pensar, bom, a gente quer ir por aqui e a gente quer chegar ali. A gente quer chegar lá. E de apropriação, especialmente de apropriação do que é processo. E vocês começaram a pensar, bom, é pelas questões, é pelo processo de vínculo, sabe? Esse processo amadurece na gente aquilo que a gente, as nossas concepções. E a nossa prática ela vai ser muito diferente quando a gente consegue ter apropriação disso. E percepção de olhar mesmo, saber, bom, quando é que isso começou? Como é que isso começou? Legal. Vontade de falar horrores, né? Bom, o 4, nossa questão era a relação da defesa de direitos e participação social. Através das respostas aqui nós identificamos duas posturas, né? Dois mais ou menos iguais, né? Pelo menos parecidos. Uma é a visão de que nós educadores constantemente lutamos pela democracia, tentando dar voz a pseudo-cidadãos na luta por seus direitos. Assumimos o papel fundamental de apontar caminhos aos oprimidos para que esses, partindo de si, possam buscar seu direito à cidadania. Essa é uma posição, a gente meio que sintetizou a fala de alguns educadores. E na visão de outros, essa atuação é muito limitada, ou então nem acontece. Foi assim bem contraditório quase um com o outro, né? Bem interessante. Não chegamos também a um consenso aqui. Houve bastante discussão e não... Desculpa, como é que era o outro grupo que vocês analisaram? Que uma eu entendi, que eu prestei atenção. Repete, que é bem curtinho. Bom, a última? A última essa é uma frase, né? Na visão de alguns educadores, essa atuação é limitada ou não acontece. Ou seja, ela não dá resultados. Pois será que eles não tentaram e se frustraram? Eu acho que talvez tenha sido aí. Eu acho que talvez elas não sejam tão diferentes. Quando tu usa pseudo-cidadão, o que vocês estão querendo sugerir com isso? É que é forte, né? Mas eu falo aí, sem medo. Não. Fala sem medo de ser feliz. E a gente vai acolher. Parte do princípio que o cidadão é aquele que conhece seus direitos e os usufrui. Tá, mas e por que ele é pseudo, se ele conhece os direitos e usufrui? Não, o cidadão. Tá, desculpa. Mas normalmente as pessoas com quem nós trabalhamos, com quem nossos educandos, eles muitas vezes não têm consciência dos seus direitos. Eu acho que eles não conhecer não se torna eu acho que mas eles não usufruem. Eles não usufruem. Mas não é porque eles não querem. Será que eles não querem? Não, eles não querem. Porque realmente eles não têm conhecimento. E a nossa função como educadores... Talvez eles tenham conhecimento, mas não usam o direito de uma forma racional para pensar. Mas isso é a gente que tem que, eu acho, realmente trabalhar. A gente não sabe onde é que está o problema para eles não acessar os direitos, se é a burocracia do Estado, se é que geralmente às vezes a gente identifica, mas eu acho que conhecimento eles têm, a gente sabe disso. Pode ser um conhecimento supérfluo, pode ser um conhecimento que de outras épocas, por não terem, por isso ficar quase que um inconsciente, mas não como um pseudo, cidadão, que o cidadão é questão de agir na cidade, mas como um direito que está lá, que ele tentou um dia usufruir, por assim dizer, mas não atingiu e ele acha que a máquina pública continua do mesmo jeito, e daí ele não acessa, ok? Aí a gente tem a função de reforçar isso de novo, de que o direito está ali. É exatamente o que foi colocado aqui. E a gente também tem que mostrar. Vamos pegar um exemplo, mas vamos pegar um exemplo prático, tá? Eu tenho direito, um exemplo. Eu tenho direito à moradia e eu moro
na Vila dos Couros. Eu tenho direito à moradia. Eu moro na casa com o meu pai, minha mãe, meus irmãos e tal. Eu vou para a escola e eu aprendi que eu tenho direito à moradia, que está lá no estatuto, que está na Constituição, eu tenho direito à moradia. Eu sei do direito. Agora, onde eu vou acessar ele? Eles podem até ter a forma, agora é a forma como ela vai se concretizar. Então, dá para se perceber que o problema não está não só no sujeito conhecer e reconhecer que tem esse direito, é desse direito ser posto em prática. E ele se dá de que forma? Hoje, pelo sistema, a gente trabalha, tem dinheiro e compra a casa. Eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro, como eu vou ter a minha casa? Aí eu posso acessar, então, o governo. Então eu vou lá, vou entrar numa fila e tal, e é assim que vai se dar. Então, de forma não fico como racional, assim. Ele vai tentando essas formas e sempre queimar. Vamos pegar esse teu exemplo concreto. Ali a região, boa parte da região dos Tocos formou cooperativas. Eles iriam acessar esse direito pelas cooperativas. Só que as pessoas também têm uma relação com a cooperativa, se às vezes a cooperativa não está no processo democrático, sim, de não concretizar esse direito. Sim. E as pessoas também não querem acionar a cooperativa para ter um processo público para que estrague a cooperativa. Então, às vezes, o próprio direito ele tem formas internas de cumplicidade para que não aconteça. Sim, mas aí a gente está tocando no problema da burocratização, entende? Vai para além. A questão é a consciência sobre esse processo que tem, entende, na cooperativa. Essa é a questão. Não é simplesmente eu vou lá, vou me filiar e tal, vou lá, vou fazer parte. Vou lá, vou fazer parte. É parte. Vou fazer parte e eu vou ter o direito. Sim, só que eu tenho que compreender, entende? Eu tenho que saber ler, eu tenho que saber interpretar aquilo. Mas tem conhecimento supérfluo, que o fala de conhecimento supérfluo, para mim não existe. Como se fosse não racional, não uso. O que é conhecimento supérfluo? O que é conhecimento supérfluo? Mas especializa, sei lá, me deu a ideia. Tem pano pra manga. Tem pano pra manga. Vontade de entrar em todas as discussões e a gente ir adiante. A gente não consegue... é complicado dar um fim, né, em si mesmo, ter um fim em si mesmo cada discussão. É uma relação de cumplicidade para ele não acontecer. É difícil a gente romper essas relações. Sim. Até porque, historicamente, conforme um exemplo que eu usei, os direitos no Brasil são doados, né? Eu dou o direito a ter moradia. Eu te dou o direito a ter... Negociação. No Brasil foi uma negociação. Então, essa história, ela precisa... E aí que tem alguém que faz aqui especialização em direitos humanos, pode falar muito mais com propriedade do que eu, né? Mas é preciso também entender questões de fundo, né? Que dão origem aos processos como eles são hoje. Só que a gente não vai dar conta de fazer tudo isso. A gente tem que se colocar a pensar e pensar o tempo todo e se incomodar com essas coisas. E sair com isso pensando, né? As divergências de opiniões, sair com isso pensando sobre isso e se incomodar com isso e continuar pensando e pedir para retomar e não pessoalizar. Na relação aqui, o importante é não pessoalizar. Porque nós somos um grupo. E que precisa construir consoantes nesse grupo, considerando as divergências. Somos diferentes, partimos de lugares diferentes, temos conhecimentos diferentes, pontos de vista diferentes, mas precisamos construir consoantes para saber onde a gente quer chegar. Isso é fundamental. E aí, por isso esses processos, assim, quando a gente coloca assim tão na cara o que a gente pensa, incomoda, mas é justamente para isso, é para incomodar mesmo, é para sair daqui assim pensando, mas que droga, porque eu não concordo com isso, mas por que eu fui dizer aquilo que não era isso que eu pensava? Também tem essa questão, né? Não foi isso. Eu devia ter pensado melhor, não era bem isso que eu queria dizer. Por isso que a gente faz o uso da narrativa e não da palavra escrita, né? Não da forma escrita, porque a forma escrita tu vai levar para casa, tu vai reelaborar, tu vai usar... Enfim, a gente quer a narrativa de momento, assim, o que realmente eu penso, para depois ir pensando e elaborando, construindo, porque tem que estar aqui, né? Não ali no computador que vai e volta, e a gente consegue construir a frase linda do jeito que a gente pensa, queria. Não é o que eu sinto, o que está aqui dentro do meu coração que me faz agir do jeito que eu construir as práticas do jeito que eu construo, olhar as coisas do jeito que eu olho e avançando sempre, né? Avançando sempre, isso que eu acho que é fundamental, principalmente quando a gente está chegando assim fresco, né?
fresco. E aí eu lembro de muitas narrativas de vocês que diziam assim, eu nem sabia que isso existia. Mais de 50% disse isso, eu nem sabia que isso existia. Então, aí tem uma percepção de realidade fundamental, porque agora sabe que existe aí. Tem 5 minutos de gravação. Não tem problema já, o mais importante eu já gravei. Não vamos conseguir usar tudo isso, a gente vai ter que editar, se a gente vai usar, nem sei. Ai, mas enfim, gente, o que mais? Querem falar mais alguma coisa? Estão cansados? Eu queria ter mais tempo para vir aqui, a gente poder falar, mas eu gosto de falar. Tá, Giovanni, eu gosto de falar. Ninguém notou. Imagina, eu percebi. Capaz, a gente não... Eu gosto de conversar com os nossos semelhantes, eu adoro conversar com nós, entre a gente. Falar também, não está Tem que ouvir. Esse que é o grande Deve estar se mordendo, né? A Tatiana deve estar assim, ó. Tatiana está por secando. sua vez, também está se mordendo, segurando aquele negócio. Mas eu jurei que eu não ia falar nada. É que senão não dá tempo. Eu não jurei nada, mas eu me comportei. Não somos nós que temos que falar, né? Somos Sim, é isso. vocês, é isso. Tu tem toda a razão, Tem toda a razão, Vamos ouvir. É difícil esse... E aí é um pouco o exercício que a gente faz lá na prática, né? Como é que a gente escuta os sujeitos que chegam até nós? Eu lembro, assim, o tempo todo, né? De mim. Vocês tiveram um exemplo hoje, né? Tenho muita dificuldade de conseguir ouvir. De perceber, acho que não, mas de conseguir ouvir, assim, de ter aquele tempo da escuta, né? Do sujeito, enfim, que é fundamental, né? Tem que estar presente na nossa prática todos os dias. Mas enfim, gente, eu desejo sucesso pra vocês, que vocês saiam daqui super incomodados com tudo isso. Olha, eu não entendi nada que aquela guria queria, eu não entendi nada que ela falou, olha, eu acho que isso aí é uma palhaçada, eu vou continuar fazendo o que eu faço e dá-nos. Não, né? Também não. Mas saiam incomodados. Assim, pelo menos o danoso, não. Não, sair incomodado mesmo para pensar perspectivas, porque a gente tem aqui 5 regiões, um número expressivo de educadores e um número expressivo de educandos. A gente pode fazer valer alguma coisa, ainda que dentro de um governo. Ainda que dentro de um governo. Essa ressalva. Né, Patrícia? É. Mas um governo popular.